Tremendo. O senhor falou que a primeira mensagem assim que foi postada no YouTube foi lá em Marabá. E é muito grato à igreja lá em Marabá também e aos pastores. E nós estamos vivendo uma situação que é até constrangedor falasse, tá? Eu não gosto realmente de ficar tratando escândalos aqui no podcast. Às vezes a gente conversa, mas eu não gosto. Existem canais de denúncia para isso, né? Mas é algo que me chocou realmente, a situação lá de Marabá. E qual é a sua visão sobre esse acontecimento? Você conheceu o pastor Salles? Pastor Salles Batista? Eu conheci. Você viveu muito tempo lá no Pará, né? Conheci pessoalmente, conheci assim, de estar muito próximo dele. Eu vou fazer assim, eu vou tentar ser mais bíblico e menos crítico possível. Mas eu preciso considerar, pontuar algumas coisas. Primeiro, você já assistiu aqueles filmes que quando um cara é desleal, um soldado é desleal, eles vão arrancando a patente dele? Sim. E tal? Então tá. Então eu não vou tratá-lo como pastor. Eu vou tratá-lo como Salles. Porque, por alguns princípios, e eu vou dizer por que dos princípios, sobre o nível de traição que ocorreu nesse caso. A primeira pessoa que ele traiu foi Deus. A segunda pessoa que ele traiu foi a si próprio. Porque ele confiou na capacidade de persuadir e de manipular pessoas pela liderança. A terceira pessoa que ele traiu foi a esposa. A quarta pessoa que ele traiu foi a igreja de Cristo. Durante 6 anos, essa igreja estagnou. E não veio ninguém aqui dizer para mim assim: a igreja é invencível. A igreja é pura. Se a igreja é pura, e de fato é pura, mas há um líder em pecado, todo o povo perece. Porque a igreja é o que o seu líder é. A igreja reflete isso. Não que toda a igreja é adúltera, mas a igreja, ela mingua por causa da liderança. O pecado de Saul, lá atrás, tentando barrar os gibeonitas, de Josué capítulo 9, que tinham uma aliança, fez com que todo o povo pagasse. E aí Davi teve que fazer aquele sacrifício de colocar 7 filhos da descendência de Saul à disposição. Então a igreja sofre, claro que sofre. Porque um líder, quando cai, todo o povo cai com ele. Não no pecado, mas cai em descrédito dentro da cidade. Agora, o que acontece... Acaba manchando a reputação da igreja, Claro. né? Agora, o que acontece? Aí a gente tem que entender algumas coisas. Como que deve ser tratado uma pessoa dessa? Primeiro, deve ser tratado espiritualmente. Com misericórdia. Com misericórdia. Porque é um pecado como o outro. Não como outro. Porque é um pecado contra a autoridade. Não é um pecado só contra a santidade. É um pecado contra a autoridade. É que não vai existir pecadinho e pecadão, né? Ou existe? A Bíblia diz que aquele que fez tal coisa, pecado maior fez. No caso, acho que foi de Judas, esse texto se refere. Mas então existe pecado que se eu quero acende a botar algumas outros. coisas. Houve múltiplas traições. Uma das muitas múltiplas traições é que os pastores do Pará foram traídos porque votaram nele, ele já estando em pecado. O nível de deslealdade dele, do Salles, é o nível de deslealdade de alguém como Absalão, que premeditou, maquinou, foi frio e calculista. Tanto ele, quanto o filho, quanto a nora. Ninguém até agora procurou saber como está a missionária Raquel, que é a esposa dele, que é a vítima de tudo isso. Será que a convenção tem dado a essa mulher uma assistência psicológica, espiritual? Ou estão só preocupados com o futuro dele? Porque qual é o futuro dele?
biblicamente, o futuro dele deveria ser não mais ser pastor. O irmão me chamou de hipócrita, mas hipócrita com I. Pesado. Não mais ser pastor. Pecado como outro, poupa-me, Fábio, passando pano para o pastor. Não pode. Eu tô construindo a conversa, irmão. Fica na sua aí. Não pode ser pastor mais, né? Não existe carta de renúncia para quem peca, irmãos. Existe disciplina para quem peca e confissão de pecado para ser perdoado. Escrever uma carta de disciplina é passar um atestado de idiota para a igreja de Jesus no estado do Pará. Carta de renúncia, no caso. Carta de renúncia? Ele não renunciou. Ele pecou. Um pecado gravíssimo. Ele pecou contra a autoridade de uma convenção. Ele pecou contra a igreja de Jesus. Ele foi leviano, promíscuo. A carta de renúncia? Como assim a carta de renúncia? Estou renunciando. Você escreve uma carta de renúncia quando você não tem condições emocional de dirigir, psicológica, mas está fazendo trabalho. Aí você faz uma carta de renúncia. Carta de renúncia para quem peca? A convenção aceita uma carta? Não, nós não aceitamos uma carta de renúncia. Nós vamos tratar do seu caso. Não é você que está renunciando à sua posição na convenção. O senhor não é apto para estar entre os ministros da convenção ministerial das igrejas dos ministros das igrejas evangélicas Assembleia de Deus do Estado do Pará, da Comiedep. O senhor não é digno de estar entre os ministros desta casa. Não é uma carta de renúncia, é uma disciplina. É um desligamento total. Se fosse eu, se fosse um irmão comum, eu passei por algo em Marabá por causa dele. Uma agenda, ele cancelou a agenda que eu tinha lá. Como cancelou a agenda da Veranda Bordieri? Por quê? Divorciado não canta e não prega aqui. Mas a igreja, os obreiros de Marabá, não a igreja, mas o ministério de Marabá, aplaudiu. Quando o filho dele divorciou, casou de novo com essa moça, e ele deu uma igreja. Por que esses obreiros foram tão coniventes também até aqui? Por que a conivência? Se os senhores sabem o que aconteceu e a vida promíscua que o filho dele sempre levou em Marabá, e ninguém nunca reagiu a isso? Por que em 6 anos ninguém nunca reagiu a isso? Aí fazem um texto lá, não sei quem foi, eu vi uma página, Assembleanos de Marabá. Um gigante caiu e coloca, o pastor Sérgio, ele nunca foi gigante. Gigante foi a igreja, que sobreviveu a 6 anos de vitupério, de abuso de autoridade, de uma ausência de liderança, de uma ausência de autoridade espiritual, porque ele não tinha mais. Aí o gigante caiu. Ele nunca fez gigante. Gigante é a igreja que o fez, que o promoveu, que o enricou, com casas. Pasmem! E os profetas? Não, a profeta Cristiana Maranhão... Não é ela. Que ressuscitou não lá, é ela. O profeta que ele recebia lá... Mas tu viu a profecia da Cristina Maranhão lá? E do pastor Márcio também. Lá de Brasília? Como é o nome dele? Márcio Antônio. Antônio Márcio. Antônio Márcio. Viu a profecia dos dois? Mas e o profeta que ele recebia lá? É que a igreja confunde, Fábio, adivinhação com revelação. Adivinhação dá certo? Dá. Porque o que é adivinhação? Por exemplo, eu vou falar um número aqui aleatório. Um exemplo. 36 074 3248. Confira. É o número do seu... Um exemplo, é o seu RG, né? Uhum. Aí, ó. Seu RG. É ou não é seu RG? Confere aí. É seu RG. Tá. Deus vai fazer tal coisa. Você crê por quê? Porque Deus fez? Não. Porque alguém adivinhou. Adivinhação, eu consigo adivinhar. Deus me guarde. O adivinho consegue adivinhar o que você quer, o que você precisa, o que você está passando, o que você está enfrentando, seu RG, seu CPF. Só não consegue cumprir aquilo que ele supostamente revelou. Falar com profecia. Porque aí é com Deus. Futuro, né? Quando é profecia, Deus cumpre. O profeta que tem por aí, que anda por aí e tal, não vou dar o nome dele, mas ele veio por aí. Ele esteve lá várias vezes nas conferências e pregando. Em 6 anos nunca revelou. Ganhou carro.